nós consideramos como mãe, que brigamos tanto para que não entre o capitalismo desenfreado para não destruir as nossas terras, a nossa água, o alimento saudável das crianças entrarem, alimento que cura. Então, é importante. E a professora Jéssica e a aluna, né, eu chamo ela de Léo, e a professora Jéssica sempre foi uma professora que não era só professora, ela mesmo sendo jovem, mas agia como mãe. Queria saber por que aquelas mulheres se juntavam, o que elas faziam, aonde elas vendiam, né? E aí a Léo chegou lá e perguntou: irmãita, podemos filmar as conversas, as roças, o assentamento? Pode, filha, fica à vontade. E um dia ela chegou e disse: olha, irmã Rita, o que nós filmamos, nós fomos premiados em quarto lugar. Eu, no cinema, Sururu, eu fiquei parada, né? E eu disse: você lembra que eu disse que nós íamos longe? Eu que agradeço, amém. E depois ela disse: olha, o livro do gordo. Nós mulheres ficamos alegres, damos as mãos umas às outras, quando elas conseguem ser visibilizadas, porque vivemos num mundo onde o machismo tem apagado muitas mulheres. E se nós existimos, é porque nós lutamos. Se somos movimentos de mulheres, é porque nós lutamos. Lutamos contra o momento de ser apagada pelo machismo, capitalismo e, por que não, pela política. Somos muitas vezes apagadas. Então, eu fico feliz em ver que o movimento, né, e também professores, né, se dedicar, e alunos jovens, né, as alunas jovens irem até o assentamento, 19 quilômetros de estrada que muitas vezes era impossível chegar. Mas elas nunca desistiram. E nessa construção, eu também não desisti. Fui estudar, porque a vida não me deu liberdade, não me deu apoio. Eu tinha que trabalhar para ajudar minha mãe a criar meus irmãos. Por isso não estudei. E quando foi um dia, a crise, eu disse: olha, irmã Rita, venha se matricular aqui no IFAL, vai abrir vagas. Há uma mulherada, eu lembro que eu sei: ei, pega os seus documentos, ele tem que ficar, é coisa boa. Aí conseguimos levar 14 mulheres, né? Eu me formei, né? Minha coleção de grau foi em setembro, dia 9. Então, eu devo ao movimento, às mulheres, a professoras e professores, como a professora Jéssica, as meninas que eu chamo, como a Ed Cleide e a Ed Cláudia, né? E sempre quando eu dizia: minha filha, a idade já pesa, cansaço, e não é mole você trabalhar nas nossas terras, onde eles dão o título de improdutiva, porque nem os animais conseguem subir para retirar
lugar mais bacana. E nós tornamos essa terra improdutiva em solo fértil, que dá banana, laranja, alimento de verdade, que nós temos as plantas medicinais. Então não foi fácil. E elas diziam, a senhora consegue, a senhora consegue, a senhora consegue, né? Eu quero dizer que eu só tenho a agradecer a todos vocês, até as mulheres de Maragogi. Eu sei que elas vão conseguir ir muito além, muito mais longe, né? E que a gente possa sempre dar a mão umas às outras. E não esquecendo, quando eu dou a mão a uma, a outra me ajuda a puxar, né? E que a professora Jéssica, quando eu dizia a ela, professora, eu vou cuidar a bandeira do movimento, um símbolo, que a senhora liberta muitas mulheres, consegue visibilizar as mulheres, enquanto o poder público muitas vezes faz apagá-las. Mas nós, mulheres, estamos vivas porque lutamos. E se lutamos, estamos aqui. E obrigada a todas vocês. Porque a luta não é só dos companheiros, participamos sem medo de ser mulheres, lutando firme, sem medo de nenhum segredo, participamos sem medo de ser mulheres, pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participamos sem medo de ser mulheres, pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Até a cultura chegar e assim por diante. Mas a partir do momento que casei, aí vim morar aqui no assentamento, porque chegamos nesse lugar para patrocinar a alegria, prazer e diversão. A mulher nordestina, a mulher do sertão. Meu nome é Maria, muito prazer. Deixa eu ficar no meio dessa roda, porque aqui tem muita gente. Viva Maria! Viva Maria! Deve ser, desculpa alguma fala, a gente tem que aprender. E eu vou ser breve, mas eu queria recapitular algumas coisas. O meu primeiro trabalho sobre gênero foi o trabalho do Viva Maria. Eu, a princípio, né, eu levei a proposta para o meu antigo orientador, que era um homem, com respeito a vocês. Mas quando eu falei para ele que eu queria fazer uma pesquisa sobre mulheres agricultoras, que eu queria ouvir a experiência de vocês em transformar isso num trabalho acadêmico, a resposta dele foi que isso não era pesquisa. Então, naquele momento, eu fiquei desacreditada. Eu era muito nova, não tinha muito conhecimento na área, e falei, eu acho que não vai dar para fazer esse trabalho. Só que aquele desejo ainda estava muito ardente no meu coração. Eu falei, eu só faço o meu trabalho, porque não se for falando sobre a história das mulheres agricultoras. E nisso eu comentei com a minha colega da Sofia e ela falou, por que você não colocar a Jéssica? A gente trabalha sobre alimentação e é possível sim. Essa sua ideia, ela é apta para ser um projeto de pesquisa. E eu falei para a Jéssica, ela abraçou muito bem. Então, eu acho que o recado que a gente tira disso, principalmente nós mulheres, é que não só os homens, mas as pessoas em geral vão desacreditar de vocês. Vão desacreditar no potencial do trabalho de vocês, no potencial da história de vocês. Mas não acreditem neles, porque tudo que a gente viu aqui mostra a potência que vocês são. E o quanto vocês são um pilar, são fundamental para toda a nossa sociedade. Então, não acreditem. Se quiserem desacreditar de vocês, digam hoje não. Eu sei o meu valor, eu sei a minha história, eu sei o quanto isso é importante. Não só para mim, mas para todas as pessoas do mundo inteiro. Porque, como foi falado, são vocês que plantam, são vocês que alimentam a cidade. E, sinceramente, enquanto uma pessoa que viveu nos dois ambientes, o que eu digo a vocês é que eles não querem, o sistema não quer que vocês saibam o valor e a importância que vocês têm. Então, busquem conhecimento, assim como as mulheres de Jerusalém que tem impactado a fala de vocês. Busquem conhecimento, não se tranquem, não se declinem, não saiam da sociedade. Não saiam, participem, vão à luta. E obtenham todo o conhecimento que eles não querem que vocês saibam. Eles não querem que vocês entendam o valor que vocês têm. Mas vocês têm um valor imensurável, que
sustenta a nossa sociedade são vocês. Ninguém vive sem alimento, absolutamente ninguém. Não é o médico, não é o advogado, ele não existiria se ele não tivesse alimentado. Então quem sustenta toda a nossa sociedade são vocês. Vocês têm um valor que eles não querem que vocês saibam, mas que vocês o possuem. E lutem por isso, porque vocês são dignos, vocês são garantidos, como a Crisa falou, pela Constituição. Não é o Estado concedendo o resto nem nada. Não, a reforma agrária é um direito de vocês, é um direito garantido na nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã. E não só isso, mas todos os outros garantidos de políticas públicas que você tem acesso. Vão à luta, a gente vai estar aqui do outro lado, na academia, sempre integrando com vocês e mostrando o caminho, orientando, fazendo também uma parte de levar o conhecimento, de trazer o conhecimento de vocês para a sociedade. Nós somos meio, mas vocês são o início. Pelos direitos dela. Ela briga até com os tais presidentes que não queiram nos dar os nossos direitos, porque é nosso, é garantia, é luta, né? E essa semana, né, dia 3, foi o Dia Nacional onde as mulheres pela primeira vez votaram, né? E nós não possamos esquecer disso, né? E é uma garantia nossa, foi onde nós começamos a rever os nossos direitos, porque existia, mas era como se não. Então eu agradeço a todas, agradeço a professora Jéssica, agradeço a juventude do movimento, né? Da pessoa das meninas, de Cleide, de Cláudia, Crisia, a Léo, né? Eu sei que são jovens e eu considero ela como do movimento, né? Não só ela, mas muita juventude que estão lá em busca. E que as mulheres não parem de plantar e nem de estudar, porque vocês já são formadas, né? Eu sou doutorada no que eu faço, né? Agora eu estou na Academia de Letras, eu vou me doutorar nas letras, mas na roça nós somos todas formadas, então vamos lá. Seguir andando, caminhando